Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e nesta temporada vamos nos aprofundar no fascinante processo criativo dos nossos autores, como as ideias para os livros surgem e se transformam em histórias completas. Prepare-se para explorar todas as nuances das inspirações, as batalhas da escrita e também os segredos que tornam cada obra única. Vamos desvendar juntos todos os mistérios que cercam esta criação literária. E o nosso convidado de hoje é o escritor Gabriel Marbuck. Ele é nascido em Campo Grande, apaixonado por escrever e também contar histórias. Desde cedo, ele encontrou nas palavras uma forma de explorar o mundo e as emoções que as conectam. Ao longo da jornada, ele dedicou a escrever romance, ficção, aventuras e ensaios que refletem as complexidades da vida cotidiana como um todo. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Gabriel. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco novamente. Tudo bem com você? Olá, Fernanda. Olá a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora em todo o Brasil ou no mundo. Um imenso abraço. Estou muito feliz de estar aqui novamente, né? A gente já teve uma participação anterior aí e agora estou aqui novamente com você, Fernanda. Prazer estar aqui conversando com você sobre literatura, né? Literatura, arte e tudo que engloba isso. É, Maior satisfação de estar aqui conversando com você. Forte abraço para todo mundo e é isso aí. Vamos colocar o papo sobre literatura em dia, né? Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Obrigada também pela sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite novamente. Então, vamos iniciar a nossa conversa com esse tema novo, né, que é o processo criativo. Então, vamos começar bem no início, né, de todo o processo. Gabriel, conta pra gente quando foi que você percebeu que queria ser um escritor? Vamos começar bem do início. Você sempre soube que queria ser um escritor ou isso aconteceu de uma forma mais gradual? Que isso, eu que agradeço de estar aqui novamente. Bom, então vamos lá. Desde o início, né? Como você falou, lá do comecinho. Bom, desde o início não. Eu não sabia que eu queria ser escritor. Não sabia que um dia eu ia escrever um livro, né? Como eu sempre pensei no lado voltado mais na arte, né? Então eu queria mexer com pintura, né? Com escultura, com música, coisas ligadas à arte. E no colégio a gente não é ensinado a fundir a arte com a literatura, né? Então isso aí foi um ponto assim que eu não consegui fazer essa ligação lá no início. Talvez se eu tivesse feito, porque, né, apesar de eu gostar mais da arte, eu escrevia também, né? Que eu queria fazer música, queria estar ali, né, fazendo umas composições, claro, umas composições simples, infantis, mas eu não escrevia música, eu fazia um texto, uma história, daquela história eu tirava uma música. Então eu estava sempre criando historinhas e ideias para que eu extraísse músicas dali, né? Eu ali com 12, 13 anos começando a fazer essas coisas assim, né? Então eu nunca juntei a literatura com a arte. Então, lá do início eu não pensei em ser escritor, né? A gente estuda ali, os professores não, principalmente de literatura, não traz essa visão pra gente ali, né, como adolescente ou jovem ali crescendo, porque a gente entra no ensino médio também e não tem isso, né? O professor de literatura fica falando ali para ficar lendo uns clássicos. E hoje em dia a gente lê um clássico e às vezes se identifica com algumas coisas. Mas um jovem de 14, 15, 16 anos lê um clássico e acha que lá é um porre, né? Porque não se identifica, né? É uma outra linguagem, né? Uma outra forma de vivência, é totalmente diferente. Então não tem essa ligação, né? Porque igual hoje a gente escreve um texto mais contemporâneo, né? Então a gente consegue abranger muitos jovens, né? Adultos e tudo mais porque eles se identificam. Que é isso que acontecia com esses clássicos, que lá na época, quando eles escreveram, as pessoas liam naquela época e também se identificavam. Então, desde o início, eu não conseguia me ver como escritor por causa disso, né? A gente vê ali os professores ensinando que a gente precisa ter doutorado disso, daquilo, ser formado naquilo outro e tal, e isso para mim era muito maçante. Eu falei, não, cara, eu quero mexer com arte, eu quero fazer uma coisa mais dinâmica e tal. Então não tinha essa visão de que, eu vou crescer, vou virar escritor. Isso aí eu tive há pouco tempo, assim, né?
Ah, me identifico bastante. E eu adorei a sua resposta. E realmente, né, nessa idade, eu passei muito por isso. Eu não gostava de literatura. Eu não gostava de jeito nenhum, eu fugia das aulas de literatura. Hoje em dia, eu amo ler clássicos, né? Mas tudo tem um período certo, né? Um adolescente de 14, 13, 14, 15 anos vai gostar, né? Literalmente vai achar um porre. E não vai entender. O meu caso, eu não entendia. E ficava muito cansativo eu precisar pesquisar, né, o significado de algumas palavras. E não entrava aquilo na minha cabeça, né? E esse processo, né, da gente perceber que a gente quer se tornar escritor, não tem uma época certa, né? Cada escritor percebe um período diferente. Eu costumo dizer que a gente já nasce com uma sementinha e a gente vai cultivando e cada escritor tem o período certo de toda essa descoberta. E, Gabriel, conta pra gente de onde costumam vir as suas ideias iniciais para os seus escritos. As suas ideias vêm de experiências pessoais, você pega bastante observação do mundo ao seu redor, de sonhos. Conta pra gente qual que é a origem mais comum. É, exatamente, eu creio que e muitas pessoas passam por isso, né? Passaram e continuam passando, infelizmente. E aí a gente perde muitos autores, escritores, roteiristas, músicos e tudo mais, né? Acabam se perdendo nessa linha por não ter essa clareza, né? Esse entendimento de que a gente pode pegar e mesclar tudo, né? Misturar todas essas coisas que a gente imagina, que a gente quer fazer. E sobre a sua pergunta, você foi bem no ponto. É justamente isso que eu faço, né? Minhas ideias elas estão sempre fluindo com a minha vivência, com meus sonhos e com as coisas que acontecem ao meu redor, né? Então eu estou sempre criando histórias. Às vezes eu tenho que estar até trabalhando comigo mesmo para meu cérebro não ficar criando história o tempo todo, né? E a gente passa do processo da infância, entra na fase ali da adolescência e aí entra na fase adulta e a gente percebe que muitos dos adultos aos nossos redores eles tentam bloquear esse processo criativo da gente, né? Moldando a gente para que a gente seja um advogado, um juiz, né? Sei lá, um enfermeiro, um médico, coisas do tipo. Eu passei por isso, todos passam por isso, obviamente. Eu imagino que as pessoas vão entender o que eu estou falando. Só que quando eu passei por isso, eu bati um pouco de frente com os adultos, não de ficar brigando ou discutindo, mas eu ficava refletindo por que que eles ficavam falando para mim fazer isso. Eu falei, cara, mas eu não quero fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu quero criar minhas histórias. E a gente, quando é criança, eu não sei, parece que os adultos crescem e esquecem, né? Que nasceu criança. E tipo assim, é como se eu cultivasse isso em mim até hoje. Então essas ideias elas estão sempre fluindo e às vezes eu tenho que ficar eu mesmo me podando para que elas não afoguem outras ideias que eu já tive, né? Eu tô com as ideias para um próximo livro aí e eu tenho que ficar me controlando para não surgir outras ideias de outras histórias, outros livros. Eu super entendo. A gente às vezes precisa mesmo, né, se podar, porque nosso lado criativo não para, né? Ele só para quando chega um bloqueio. Mas muitas das nossas ideias vêm da nossa observação, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente consegue tirar muita coisa boa. E, Gabriel, como que você diferencia uma ideia que vale a pena ser desenvolvida, já que a gente comentou, né, de podar todas essas ideias, e uma ideia que não vale a pena seguir adiante? Porque nem toda ideia necessariamente vai virar um livro, né? Como a gente comentou na pergunta anterior. Conta pra gente como que você seleciona as ideias que têm potencial para crescer e as ideias que não têm. Bom, eu sei que existe vários termos técnicos para essa resposta, mas eu vou responder o que eu faço, porque são várias ideias, né? E o que eu faço para escolher as minhas ideias tem a ver com o que eu sinto, porque não vem a ideia toda completa, né? Vem insights, flashes que compõem aquela ideia, que ele pode ter sequencialidade, né? Então, o que eu faço para selecionar o que eu posso dar andamento ou o que eu posso descartar ou deixar para usar para um outro caso, outra história, é o que eu sinto relativo àquilo, né?
Não só o que eu vejo, mas também o que eu ouço ou o que eu sinto do ambiente, né? Inclusive essa história Almas Elétricas, quando eu criei ela, eu estava viajando, né? Eu retrato algumas coisas na história sobre isso. Eu estava indo fazer um mochilão na Bolívia e nesse período, né? Enquanto a gente está ali no ônibus, na rodoviária, e andando e vendo as coisas. E nesse período minhas ideias estavam indo e eu falei, cara, eu vou pegar essas ideias e sentir esse ambiente e eu vou construir alguma história com isso, né? Porque na época que eu criei a história eu ainda não pensava em pôr num livro, mas tipo assim, eu quis imaginar. Falei, cara, e se, né, virasse um livro? Porque eu ainda, quando eu criei essa história, eu criei em torno de 2016, 2017, esse é o período, né? Eu escrevi ela esse ano, mas quando eu criei ela foi nesse período. E eu estava sentindo esse ambiente, né? Então eu estava ouvindo sons diferentes, eu estava vendo pessoas diferentes, locais diferentes, num país diferente, com uma cultura diferente. Então eu estava sentindo aquele lugar, todas aquelas emoções, tudo o que estava acontecendo e eu comecei a construir a história. Então, não só essa, quanto as outras, né, que eu já escrevi outras histórias também, é que esse aqui é o meu livro principal que eu estou divulgando agora e tal. É o meu sentimento, o que eu sinto em relação a essa ideia, essa história, né, esse contexto, e eu dou importância a isso. Entendi. E ainda seguindo, né, com o desenvolvimento da ideia que a gente comentou, conta pra gente como que é o seu processo de transformar essa ideia inicial em uma história completa. Depois que a sua ideia surge, né, para uma história, qual que é o próximo passo? Você geralmente começa por uma estrutura, você faz alguma pesquisa ou começa escrevendo cenas? Como é esse seu processo? Ele é mais livre, ele é mais fechado? Então, como eu uso de base o que eu sinto em relação àquilo, então vou dar uma ideia esporádica aqui, né? Vamos supor o menino que anda de bicicleta e, sei lá, tem medo do escuro. Uma ideia aleatória. E aí o que que eu pego? Aí o que que eu sinto em relação a isso? Então eu pego essa parte da história e começo a imaginar cenas relativas a isso, né? Como que esse menino pode estar andando de bicicleta, na onde, quando, no escuro, à noite, é terror, é romance, entende? Por que que ele tem medo daquilo dali? Algumas pesquisas eu até faço, porém eu sempre estou estudando há muito tempo, né? Eu sou terapeuta também, então envolve muitos outros estudos que eu já tenho de bagagem. Então, algumas ideias dessas ela já vem carregada com o estudo pronto, mas óbvio que eu tenho dúvidas, eu preciso, né, ir atrás de informações concretas para desenvolver a história com coerência. Então, quando surge, né, uma faísca de ideia, eu começo a esticar ela o máximo possível, né? Então eu pego esse menino andando de bicicleta, ele indo tomar um sorvete, ele indo brincar com os amigos, ele indo viajar, ele, né, em casa com os pais, como que é ele com os pais, a família dele, né? Quem que é os amigos dele, como que é ele na escola, como que é essa bicicleta que ele tem, por que que ele gosta dessa bicicleta, e por que que ele tem medo do escuro? Aí tem um contexto por que que ele tem medo do escuro. E aí eu vou criando ideias e cenas, né? E dessas ideias e cenas, o que eu vou sentindo mais, né, coerência com o que tem com esse personagem, aí eu vou anexando a história, entende? E aí eu começo a fisgar coisas que faz mais sentido com aquilo. E aí vai, obviamente, vai aparecer outras ideias mais para frente. E aí eu começo a esticar novamente essas ideias de hipóteses que possa acontecer nessa história. E aí eu seleciono as melhores, as mais interessantes, as que eu gostaria de ver numa leitura ou num filme, numa série, né? Então, esse sentimento ele tá ligado a todas essas conexões que eu vou fazendo esporadicamente para ver o que faz mais sentido com aquele personagem e aí vai entrando os outros personagens nessas partes, né? Aí entra o professor da escola entra a namoradinha dele, né? E aí vai indo. Aí na viagem, quem que ele encontra na viagem? Ah, furou o pneu do carro, o avião que ele perdeu, e aí vai esticando. E aí eu vou construindo essa história baseada em todos esses contextos que eu vou colocando, e aí depois eu vou lapidando só o que faz sentido e o que não faz. Entendi. É, realmente tem alguns detalhes, né, que a gente vai lapidando no final,
mas a gente sempre começa com estruturas, né? Dependendo do gênero, a gente faz pesquisas, é muito importante. E até mesmo para a gente se organizar, e dependendo do gênero, ele pede muito, né? Pesquisa, principalmente para fantasia, ficção científica, né? Livros mais históricos. E, Gabriel, você segue uma estrutura definida como um roteiro ou você escreve de uma maneira mais livre? Eu faço essa pergunta porque tem autores que preferem planejar, né, mais detalhado cada capítulo antes de começar a escrever. Mas tem outros que preferem deixar a história desenrolar de uma maneira mais fluida. Como que você costuma fazer nessa sua rotina de criatividade? Bom, eu prefiro de uma forma mais livre, né? Eu acho que a gente já é preso demais em muitas coisas. Eu prefiro uma forma mais livre. Então, eu estou sempre explorando ideias, opções, né? Termos, contextuais que possa ficar mais legais ou não. Então, eu estou sempre explorando. E aí é nessa parte que eu falei que eu estico, né? A história é onde eu chego nesses pontos, né? Então, como eu gosto mais de romance, aventura e ficção, então eu preciso esticar muito essas ideias para que elas tenham coerência, para que eu não fique só no primeiro plano e depois na hora que eu estiver lá no final eu tenho que voltar lá e ter que corrigir, falar, putz, aquela parte poderia ter ficado mais interessante, né? Principalmente no romance, né? Ter um romance mais que seja engajado, né? Não seja aquela coisa fria, monótona e tal. Então, eu estou sempre estruturando essa ideia. Então, antes de eu começar a colocar no papel, essa história já passou na minha cabeça muitas vezes, né? Como se fosse um filme passando na minha cabeça muitas vezes. Então, às vezes eu estou fazendo coisas do dia a dia, trabalhando, dirigindo, na academia, sei lá, qualquer coisa. E acho que por estar tão acostumado com isso, às vezes eu estou conversando com as pessoas assim, e as ideias ali do livro que eu estou planejando tá vindo na minha cabeça junto com a história que eu estou conversando. E aí as pessoas vão falando coisas que eu vejo que, tipo, cara, fez sentido com aquilo que eu tinha criado. E às vezes a pessoa tá conversando comigo, nem sabe disso, que aquele momento ali tá fazendo parte do meu processo criativo para um futuro livro. Então eu estou sempre explorando e deixando isso o mais livre possível. Sim, é muito natural, né? Da gente ficar passando, né, partes do nosso texto nos momentos da nossa rotina. Isso é muito bom porque evita a gente ficar voltando, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, que é os momentos de revisão de texto, né? Da gente fechar todos os detalhes aqui ainda nesse episódio. E você ter uma estrutura, uma rotina, né? E ter essas revisões constantes, né? Mesmo que seja na nossa cabeça, antes de passar tudo para o papel, evita muita perca de tempo, né? Da gente ficar, ai, mas eu não quero isso. Ah, mas eu quero colocar tal personagem nesse exato momento. Então, da gente fazer uma estrutura primeiro, tudo na nossa cabeça, antes de passar para o papel, é extremamente importante. E, Gabriel, como que você lida com momentos que o seu fluxo criativo parece estagnar? Os famosos bloqueios criativos. É muito comum que nós escritores, que a gente passe, né, por todos esses bloqueios. Eles são necessários, né, para a gente voltar a ter as ideias. Conta pra gente o que que você faz quando você se sente travado nessa situação. Interessante sua pergunta. Eu não sei o que, que as outras pessoas fazem, mas a pergunta é para mim e o que eu faço, apesar de não passar muito por esses processos, eu estou sempre fazendo coisas diferentes, né? Tô sempre, assim como a história, eu gosto de explorar as ideias, na vida pessoal eu também gosto, né? De explorar situações, ideias, locais. Então, vamos supor, eu estou andando aqui na cidade e eu evito ficar andando nas mesmas ruas, por exemplo, que eu sempre passo. Eu tento pegar caminhos novos. Então, tem lugares que eu vou a pé, vou de bicicleta, e aí eu estou sempre vendo ambientações, pessoas diferentes, locais diferentes. Então, eu estou sempre explorando ideias de locais, né? Para que eu sinta novas emoções e isso mantém minha criatividade, né? Então eu faço isso. Não sei se funciona para todo mundo. Imagino que para a grande maioria possa funcionar, né? Então eu tenho dificuldade de ter esses bloqueios. Eu acho que até por isso,
né? Não me vejo assim em nenhum momento, passando agora na memória, eu não tive nenhum momento que eu me vi assim numa situação de dificuldade para criar e tal. Pô, teve momento que eu demorei um pouquinho mais do que o normal, mas não foi assim um bloqueio, né? Eu tinha ideias, eu não tinha a ideia que eu queria, a ideia que eu sentia, né? Como eu uso muito o sentimento para isso, então teve momentos que eu demorei um pouquinho mais porque eu tinha ideias, porém eram ideias que eu não sentia nada relativo a elas. Então eu esperava um pouco mais, eu, né, tentava rever melhor elas, tentava explorar essas ideias até achar um sentimento ligado a elas. Mas um bloqueio igual eu vejo, né, que as pessoas comentam que tem dificuldade de escrever, que senta para escrever e não consegue, não sai, não cria e tal. Eu ainda não tive. Não vou dizer que eu vou ter ou não vou ter, que também não tem como eu fazer, né? Não tem como eu adivinhar isso. Mas o que eu faço geralmente é isso, né? Então eu tô sempre vendo coisas novas, música, eu tô sempre tentando ouvir músicas novas, né? Bandas novas, filmes, eu tô sempre explorando filmes novos que às vezes saem, às vezes filmes que já saíram, né? Filmes antigos também que já saíram, que me interessam, alguns que eu quero ver, outros que eu não gosto, que eu vejo que assim, cara, se fosse para mim pegar e ver esse filme, eu não ia ver. Mas eu, né, coloco ali, dou uma olhada, mesmo que eu não gostar, eu dou uma explorada nele, porque daí dali eu posso extrair alguma ideia, né? Bairros aqui da cidade, lugares de viajar que nunca fui, eu tento sempre estar explorando essas coisas. Então eu acho que isso aí sempre está me alimentando com ideias novas, porque sempre o fluxo é diferente, né? Por mais que a gente está na mesma cidade, é o que eu sinto aqui, né? A gente está na mesma cidade aqui, então eu saio daqui e vou para um bairro X, no mesmo dia, se eu sair dali e for para o bairro Y, eu consigo ter visões diferentes do mesmo local, né, que é a mesma cidade, e sentimentos diferentes, e isso sempre me alimenta, né? É isso que eu sempre fiz, eu faço isso desde pequeno, né? Desde os 14, 15 anos que eu poderia sair de bicicleta já sozinho na rua, eu fazia isso com meu colega. A gente sempre ia para lugares e bairros longe assim de onde eu morava, explorando a cidade e isso sempre, cara, sempre criava ideias com isso. Eu acho que eu faço isso até hoje, provavelmente por causa disso, e isso tá me alimentando e eu espero que isso possa ajudar outras pessoas também, pessoas que também têm essa trava, né? Que também queira explorar, faça isso, né? Dá uma mudada na rotina, no caminho que você vai para o serviço, né? Os locais que você frequenta, dá uma variada. Isso vai proporcionar situações e locais que te traz ideias que talvez nos locais que você sempre vai não te traz, né? Você não consegue extrair porque às vezes você já extraiu tudo, pelo menos naquele período, né? Aí depois você volta a frequentar, você vê que já tem uma diferença também. E aí aqueles lugares que você sempre ia, ele começa também a ficar diferente. Isso que é legal. Galera que começa a fazer isso aí vai entender o que eu tô falando. Ah, que bom que você não tem muitos históricos de bloqueios, né? Isso é muito importante. Eles não são, assim, evitáveis, né? Uma hora você pode passar, sim, por todos esses bloqueios, mas eu gostei bastante da forma que você lida, né, com o seu processo criativo. Isso realmente ajuda não estagnar, a gente não ficar travado, de não ter alguma ideia, né, que é essa sair um pouco da nossa rotina, né, como você falou, de ir para outra cidade, observar o mundo, né, ao redor, isso já ajuda bastante, né. A gente fica um pouco mais estagnado quando as coisas entram mais, vamos dizer assim, na rotina, né, chega um momento que trava tudo e a gente precisa realmente deixar o texto de lado, descansar para depois desenvolver uma ideia. Mas muito bom que você não tem tantos históricos, né, de ficar travado, né, com o fluxo criativo, porque é bem desesperador. Tem alguns autores que acham que é o fim da carreira, que a gente nunca mais vai conseguir voltar a escrever, mas os bloqueios sim, eles existem, né? Mas a gente consegue passar muito bem por cima deles. E muitas das vezes eles são bem benéficos. E agora ainda mais para personagens e também universo narrativo, como que você cria os seus personagens, Gabriel? Eles surgem com a história ou eles são desenvolvidos à parte? Bom, eu acho que por eu imaginar que minha história possa, sei lá, quem sabe um dia virar uma série, um livro, então eu sempre penso em dois ou três personagens principais, né?
Então eu construo a personalidade deles primeiro, e aí depois que eu tenho a ideia deles mais estruturada, eu começo a engajar eles numa história aleatória, né? Claro que não é bem aleatória, porque quando eu estou engajando eles, né, num contexto como se fosse de vivência, eu consigo encaixar eles baseado no que eu coloquei de perfil para eles, no que eles gostam de fazer, né? E aí essa aleatoriedade vai ramificando um personagem com o outro. E aí eu vou acrescentando os demais, né? E aí, só que tudo isso na minha cabeça antes de eu colocar no papel, né? Então eu vou estruturando um personagem principal, aí eu vejo, aí quando ele tá nos 50% assim, que eu imagino que ele já tá, né, na metade assim criado, aí eu crio outro personagem para ele poder ter ligação com aquele. Então eu não termino ele, né, todas as ideias dele ou dela, tanto faz, né? Eu não termino esse personagem. E aí eu começo a criar o outro para que ele possa ter ligação com aquele. E aí depois eu crio o terceiro, caso tenha o terceiro. Se tiver o quarto, eu faço a mesma coisa. E aí, na hora que todos estão ali, né, praticamente 50% criado, eu começo a terminar de engajar eles. E aí essas ramificações vão ficando mais concretas, né? Foi assim que eu escrevi o Almas Elétricas, por exemplo, né? O livro tem 570 páginas. Então eu tive que estruturar muito bem essas ideias, né? Então tudo está ligado com vivências minhas, óbvio, e ideias de vivências de pessoas que eu conheço, né? Amigos, colegas, filmes que eu assisti, livros que eu li, né? Coisas ligadas a isso. E aí eu vou acrescentando nos personagens que eu vejo que ele possa ter. Então primeiro eu, né, construo um personagem dele, eu vou extraindo para os outros, né? O que não cabe nele para não ficar muito carregado, eu vou passando para os outros personagens e assim sucessivamente. Os outros personagens, né, familiares ou coadjuvantes que vão aparecendo no caminho, aí eu vou criando com o tempo, dependendo da estrada que essa história for levando. Sim, é sempre assim, né? A gente sempre constrói os personagens principais e os outros vai surgindo conforme a história tem andamento, né? Eu costumo dizer que sempre os protagonistas, eles avisam, né? Eles dão o rumo da história, se precisa de mais personagem. E às vezes também aqueles personagens que a gente achou que é principal, que eu até comentei com uma autora no nosso episódio anterior, que às vezes a gente acha que aquele personagem vai ser o principal, mas no final ele não fica, né? Então é uma construção assim que vale a pena a gente fazer aos poucos, né? E acredito que quase todos os autores devem fazer dessa forma. E agora, indo mais para revisão e reescrita, Gabriel, você costuma mostrar os seus rascunhos para alguém durante o processo ou você prefere guardar e só mostrar para os seus leitores quando ele está pronto, né? Eu faço essa pergunta porque muitos autores contam com a ajuda, né, de rede de apoio, de amigos, de leitores betas, né, de profissionais que fazem toda essa crítica. Como que você prefere, né? Como que você lida com tudo isso? Sim, só que eu espero terminar, né? Após o término da minha escrita, as pessoas que estão ao meu redor, né, pessoas que eu conheço e tal, eu peço para elas dar uma lida e ver o que que elas achou, né? O que que elas mudaria, o que que elas achou ruim, o que que elas gostou, né? O que que elas mudaria. E aí eu vejo se tá, né, concreto a história, se bate essas informações que elas estão falando, porque esse lance dos ajustes, ele é delicado por quê? Porque a gente como autor ou como construtor de uma obra, né, pode ser uma obra escultural, uma tela, uma música, enfim, né, a história aqui, como a gente está falando. Se a gente for ficar mexendo, a gente vai ficar mexendo eternamente, porque as histórias são infinitas, né? As ideias, a gente pode pôr N ideias, então todo mundo vai ter uma ideia em si. Então eu costumo pegar essas ideias que né, as pessoas que leram me diz, e aí eu vejo se bate, né, as ideias delas com a que eu quis fazer. E aí dali eu tiro esse balanço. Porque senão, se eu for ficar ajustando, ajustando, toda pessoa vai ler e vai falar, ó, não gostei disso aqui, eu queria aquilo lá, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou ruim. E aí, se a gente for ficar mexendo, mudando isso aí, né? Então, eu faço isso, né? Então, eu espero que as pessoas leiam e sintam alguma coisa. Assim como eu senti para criar a história,
eu espero que as pessoas sintam alguma coisa. Não que eu escreva focando num público X, Y, Z e tal, não, né? Eu escrevo a história que eu tô sentindo que é legal e tal. Mas eu também espero que as pessoas lendo essa história não seja só mais uma história que a pessoa leu. Eu espero que ela sinta algo. Nem que for algo, uma raiva, né? Tipo assim, ah, não gostei desse personagem aqui, ele incomoda isso e faz aquilo e tal. Ou tipo, cara, adorei essa parte aqui, né? Bem complexa, acontece aquilo e tal. Putz, esse romance aqui ficou, né? Uma coisa bem legal de se ler e tal. Então, eu espero que os leitores sintam algo. Então, eu trabalho em volta disso. Sim, tem muitos autores que não gostam, né? Por isso que eu faço essa pergunta. É muito importante da gente ter essa segunda opinião, porque muitas das vezes a gente pode estar com o olho tão viciado, né, de estar revisando aquilo que a gente não encontra algum erro, alguma ponta solta, né? Então é muito importante que a gente tenha essa rede de apoio, né? E que as pessoas encontram, né, algumas coisas que a gente acabou deixando passar, né? Então é melhor a gente ser avisado antes da publicação do que depois da publicação. E antes da gente terminar, todo episódio a gente traz dicas de vocês, escritores, né? Para escritores iniciantes, como de costume. Como o nosso tema é processo criativo, eu queria saber de você se você tem alguma dica ou dicas, pode ser mais do que uma, relacionado ao processo criativo que você queira passar para um escritor iniciante. Bom, então vamos lá. Minha dica seria, eu acho que não é nem só para quem está começando, mas acho que para quem está tendo algum bloqueio também, é explorar ideias, né? Ideias, coisas, lugares e experimentar coisas novas, sair do padrão, né? Digamos assim. Isso faz com que a gente chegue em lugares que a gente jamais imaginou que chegaria. Não só a gente, corpo físico, chegar naquele local, mas a gente em mente, né? Um processo criativo, de imaginação, de sonho, de sentimento, né? A gente consegue expandir isso e sair daquela trava que a gente é colocado ali, igual eu falo, né? Na juventude, que porque quando a gente nasce criativo, né? Você dá um papel para uma criança, ela sai rabiscando, ela sai moldando, fazendo origami, um avião, um carrinho de papel e vai fazendo várias coisas, né? A criança ela vai, né, pinta aquele papel, vira uma bolinha, faz um monte de coisa. E aí a gente vai crescendo e vai começando a criar uma limitação, né? Porque a gente está ficando grande, adulto, e a gente tem que ter um comportamento X, Y, uma postura em determinados locais, e isso vai enrijecendo, né, o ser humano em si, né? Porque a gente precisa seguir aquele padrão, aquela norma, aquela regra. Não estou falando aqui para ninguém descumprir regras ou normas e padrões, mas é como eu estou falando, você explorar ideias, imaginar situações hipotéticas, né? Todo o processo ele vai vir antes dessa criação na mente, né? Então uma viagem que a pessoa quer ir lá para a França, para a Itália, não sei, ela sempre imaginou antes, né? Foi um sonho dela ir lá na, na torre em Paris, é um sonho dela comer uma pizza lá na Itália, não sei, mas isso sempre saiu antes. É que é um processo tão natural que às vezes a gente não para refletir, mas tudo saiu ali nesse processo de imaginar, né? Porém, a gente acaba acostumando a imaginar as mesmas coisas, os mesmos padrões. Aí a gente vai assistir algum filme, a probabilidade da gente continuar assistindo os mesmos padrões de filme, ela é muito grande. Então é a gente que tem que extrair isso, é a gente que tem que frear isso e falar, não, calma aí, eu tô assistindo muito filme de época, não que filme de época seja ruim, não é sobre isso, mas eu tô assistindo muito esse mesmo padrão, né? Eu não vou deixar de gostar se eu mudar de padrão, mas muita pessoa tem, né? Muitas pessoas têm essa percepção de que, eu gosto de Orgulho e Preconceito, eu não posso ver um romance contemporâneo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai deixar de gostar daquela história, né? Porém, você vai ver uma outra visão sobre um romance, sobre uma história, né? Um acontecimento. E aí você começa a extrair ideias dessas coisas. Então, você começa a deixar isso natural, né? Você começa a naturalizar esse sentimento de buscar ideias novas, e isso faz com que você
tem esse entusiasmo, tem essa vontade, e isso começa a borbulhar dentro de você, porque todo mundo fazer isso que eu estou falando vai perceber o que eu estou falando, e você começa a ter essa ideia de querer colocar isso para fora, né? Você vai ter tantas ideias, você fala, cara, eu preciso, né, exteriorizar isso. Então, ou você vai escrever vários contozinhos, ou várias coisas, né? Leva um caderninho onde você foi, vai escrevendo partes, e aí depois você vem e lê tudo aquilo dali que você vivenciou, que você presenciou, que você passou, numa espécie de diário, e aí você consegue ver que você consegue extrair algo dali, né? E aí isso fica tão natural que fica mais prazeroso. Não fica aquela coisa que, eu quero escrever uma história de fantasia. Aí a pessoa fica igual como você comentou, né? Vai ler um livro de época e aí tem que ficar pesquisando isso, tem que ficar fazendo aquilo e tal, começa a ficar maçante. A pessoa começa uma história toda empolgada e ela termina a história exausta. Então, tipo assim, meu livro tem quase 600 páginas. E eu escrevi ele todo empolgado do começo ao fim. Então, eu dou essa dica para quem, né, quiser explorar essas ideias e ver o resultado depois, eu acho que é muito satisfatório. Ah, muito bom, Gabriel. Eu gosto bastante de trazer. Já é uma rotina aqui, né, no podcast Escritores em Cena. Esse quadro no final, né, de dicas de vocês, escritores, participantes, para escritores iniciantes, mas não só para os iniciantes, né, para também escritores que nos acompanham já com carreira. É muito importante a gente ter essa troca de conhecimento, né, essa troca de dicas para a gente aplicar dentro da nossa rotina porque cada escritor traz algo diferente, né? Traz uma situação diferente, uma dica diferente, então é muito boa essa troca. Gabriel, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades para realizar outras trocas. E também queria agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nessa nova temporada de Processo Criativo, sendo uma temporada bem legal, com várias dicas para vocês, né, sobre processo criativo. Então, usem e abusem bastante dos nossos episódios. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis aqui mesmo no próprio Spotify. É só você clicar que será direcionado para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Gabriel, eu deixo aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais e seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima. Nossa, Fernando, eu fico muito feliz, né? Infelizmente está acabando esse papo nosso que está muito legal, muito gostoso. Espero que os ouvintes estejam gostando também, né, da nossa conversa aqui e que tenha ajudado pessoas que já escrevem e pessoas que estão começando a escrever, né? Eu acho que esse é o intuito. Até na dica ali, né? Não sei se eu passei do limite, o tempo, mas eu tentei deixar o mais claro possível para que possa ajudar as pessoas. E eu espero também que as pessoas procurem meus livros, né, meus trabalhos, né? Recentemente eu escrevi um conto, né, de Halloween, né? A gente está no mês do Halloween. O nome é Abóboras, o Ataque Mortal, e ele está disponível na Amazon, todas as plataformas digitais. Tem ele em inglês também. Estou muito feliz por ter lançado meus livros não só em português quanto em inglês, né? Minha tradutora fez esse trabalho fantástico para mim aí, a Tânia, mandar um abraço para ela. Meu livro Almas Elétricas, né? Que saiu aí, tô tendo bastante feedback, né? Muito legal, a galera lendo e comentando e falando coisas do livro, né? Que é um romance, aventura e ficção, que é os temas que eu mais gosto também. Tem umas antologias que eu escrevi, então quem puder também dar uma olhada no meu trabalho aí, eu agradeço muito, né? Porque hoje em dia tá, por mais que a gente tenha, né, os meios, né, de divulgação, eles não atingem todas as pessoas, né? Porque também a gente não sabe onde está o leitor que vai gostar da nossa história, né? Assim como eu falei, para a gente explorar ideias novas, histórias novas, né? A gente achar essas pessoas que estão atrás disso também é o trabalho que a gente tenta fazer e é aquele trabalho de formiguinha, né? Um lê, fala pro outro, vai lá no Scoob, marca, comenta e aí as pessoas vão lendo, vão indicando uma para outra e é assim, né? A gente sabe que o trabalho do escritor no Brasil é bem complexo e bem árduo, né? Ele não acontece da noite pro dia e a gente tem que estar ali trabalhando e é por isso que eu estou feliz aqui de estar conversando com você, né? Tendo esse espaço
para falar sobre isso. A gente não tem tanto espaço, assim, principalmente a gente, autor independente, né, que está começando, está fazendo todo esse processo ali, né, um passo de cada vez, um degrau por dia. Então, ele é bem difícil mesmo, ele é bem cansativo, né? Eu tô passando por isso já há algum tempo e é isso aí, né? Forte abraço a todos vocês, para você em especial, Fernanda, que futuramente a gente possa também estar conversando mais sobre literatura, sobre arte e tudo mais, beleza? Forte abraço, grande beijo.